Meus queridos irmãos e irmãs, eu desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com vocês. É isso que eu desejo para todos que estão acompanhando agora esta mensagem online, mas também desejo estas mesmas bênçãos sobre a vida daqueles que estão agora escutando o podcast desta mensagem. Desejo que Deus lhes abençoe e juntamente com vocês as suas respectivas famílias. Eu gostaria de conversar com vocês nesta noite sobre um tema muito importante, um tema que faz parte da história da humanidade. E em tempos de pandemia, nada mais importante do que refletir sobre o sofrimento. Essa pandemia tem incutido sobre nós, tem trazido sobre nós, humanidade, um tipo de sofrimento que, sob alguns aspectos, até então era desconhecido por nós em termos de mundo, em termos de humanidade, ao mesmo tempo enfrentando esse tipo de sofrimento. Então eu quero, nessa noite, refletir com vocês sobre esse tema. O sofrimento pode nos tornar pessoas melhores ou piores. O sofrimento pode nos tornar melhores ou piores. Para introduzir esta reflexão, eu quero fazer inicialmente duas considerações. E a primeira consideração é esta: o sofrimento é inerente à condição humana. O sofrimento é inerente à condição humana. Nós vivemos um tempo em que o desenvolvimento econômico e tecnológico, somado aos avanços da medicina e a melhoria nas condições gerais de vida que daí decorrem, tem levado a humanidade, a sociedade, a perder a perspectiva de que o sofrimento é inerente à condição humana. Nós fazemos parte de uma geração que acredita que o sofrimento é um elemento estranho, é um intruso na nossa história como pessoas nesse mundo. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Como bem nos lembra a pandemia de coronavírus e como melhor ainda nos lembra o poeta carioca Francisco Otaviano no seu verso muito conhecido. Ele diz o seguinte: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem e não homem, só passou pela vida, mas não viveu. Então, o sofrimento é inerente à condição humana. Mas a segunda constatação que eu quero fazer é a seguinte: os cristãos não possuem uma blindagem contra o sofrimento. Isso é de extrema importância para nós. Precisamos compreender isso muito bem. Os cristãos não possuem uma blindagem contra o sofrimento. Se você é um cristão e você der uma martelada no seu dedo, você vai sentir tanta dor quanto você sentiria se você não fosse cristão. Algumas pessoas ficam frustradas quando ouvem esse tipo de coisa. E geralmente dizem o seguinte: bem, se assim é, o que adianta ser cristão? O que adianta ter fé em Cristo se essa minha fé não vai me proteger e nem tampouco me livrar do sofrimento? Algumas pessoas reagem assim. Mas pessoas maduras, cristãos maduros, pensam de outra maneira. Os discípulos de Jesus, aqueles que estão amadurecendo ao longo da caminhada, ao longo do caminho em que seguem Jesus, dizem outra coisa. Eles dizem algo mais ou menos assim: é verdade, é verdade. Na vida não há blindagem contra o sofrimento. Mas e daí?
Nós não estamos com Deus porque Ele nos livra do sofrimento. Nós não estamos com Deus para fugir do sofrimento. Na verdade, nós estamos com Deus porque nós descobrimos que não existe um jeito melhor de viver que não seja ao lado de Deus. Não temos uma blindagem contra o sofrimento, mas nós temos a presença de Deus conosco o tempo todo, com ou sem sofrimento. E isso nos basta. Isso nos basta. Então são essas duas constatações que eu faço aqui com vocês para introduzir esse tema. O sofrimento pode nos tornar pessoas melhores ou piores. A primeira constatação é esta: o sofrimento é inerente à condição humana. E a segunda é esta: os cristãos não possuem uma blindagem contra o sofrimento. Dito isso, eu gostaria de convidar você, onde quer que você esteja agora, a abrir a sua Bíblia ou, quem sabe, acessar o seu dispositivo eletrônico no segundo livro de Samuel. Eu vou ler capítulo 18, versículo 33. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Embora eu vá ler apenas o versículo 33 agora, a minha reflexão se estenderá por todos os capítulos que vão desde o 13 até o 18. Então eu quero refletir sobre a história de Davi, cujo clímax, sob um certo ponto de vista, é esse versículo. Então por isso eu estou lendo esse versículo, mas a gente vai refletir sobre algo mais, que vai além desse versículo. O versículo 33 de segundo livro de Samuel, capítulo 18, nos diz o seguinte: então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor possa nos falar através das suas palavras. Eu não sei se você consegue imaginar, apenas pela leitura, quanto sofrimento está embutido nessas palavras de Davi. Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter eu morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Esse versículo retrata Davi vivendo um dos piores dias da sua vida. Absalão, filho de Davi, fora assassinado por um dos seus generais. E ele, Davi, está sofrendo muito por conta disso. Para você entender bem o que está acontecendo aqui, deixe-me recapitular a história para você. Tudo começou 11 anos antes. Aconteceu algo grave envolvendo 3 filhos de Davi: Aminon, Tamar e Absalão. Tamar e Absalão eram irmãos por parte de pai e por parte de mãe. Aminon era irmão dos dois, mas apenas por parte de pai. E aí aconteceu algo terrível. Aminon apaixonou-se por Tamar, sua meio-irmã. E então, aconselhado por um primo mau caráter, Aminon violentou Tamar. O irmão dela ficou sabendo. A corte ficou sabendo do escândalo. O país ficou sabendo. O rei Davi ficou sabendo dessa tragédia, mas não fez nada. Absalão, o irmão de Tamar, esperou que o pai fizesse alguma coisa, que alguém fizesse alguma coisa, mas o pai e ninguém fez nada. Depois de 2 anos esperando uma atitude de Davi, Absalão não aguentou mais esperar. Ele planejou a morte do irmão e no momento oportuno
executou o seu plano. Ao saber do assassinato, Davi ficou furioso e cheio de ressentimento e ódio contra Absalão. Por conta disso, Absalão fugiu e foi morar numa terra distante. Depois de 3 anos nessa terra distante, ele enviou um recado ao pai, dizendo que desejava o seu perdão. Davi, então, permitiu que Absalão voltasse a Jerusalém. E ele então voltou a Jerusalém e começou a morar em Jerusalém, mas não no palácio. Ele teve que morar longe do rei, longe do palácio. Davi não quis conversar com ele. Davi estava consolado com respeito à morte de Aminon, mas Davi ainda não havia perdoado Absalão. Passaram-se mais 2 anos. E como Absalão não aguentava mais morar em Jerusalém, mas sem ter a possibilidade de dialogar, de conversar com o seu pai, ele não aguentava mais o ressentimento e o desprezo do seu pai em relação a ele. Então, mais uma vez, ele enviou um recado ao pai, dizendo que desejava vê-lo. Davi autorizou que ele fosse ao palácio, e todos esperavam que Davi o sacudisse e lhe dissesse: o que houve com você? O que foi que você fez com o seu irmão? O seu irmão era sangue do seu sangue, você é sangue do meu sangue, vocês todos são sangue do meu sangue. O que você fez, Absalão? Todo mundo esperava que Davi tivesse um tipo de reação como essa com Absalão. Mas Davi não fez nada disso. Assim que ele entrou, Davi fez sinal para que ele se aproximasse. Ele se aproximou do trono. Davi se esticou e o beijou no rosto, mas não disse nada. Um estupro, uma morte, ódio, amargura, crise. E Davi acredita que consegue resolver tudo isso com um beijo. Davi não teve coragem de entrar em contato com a amargura e o ressentimento que estava no seu coração. Então ele simplesmente beija o seu filho, mas ele não perdoa o seu filho. Absalão saiu do palácio e a partir desse dia ele decidiu iniciar uma revolta para tirar o pai do trono. Ele decidiu que tomaria o reino de seu pai. Quando ele percebeu que tinha o apoio do povo e de alguns soldados, Absalão proclamou-se rei e Davi teve que fugir. E aqui tem um detalhe muito interessante na história, é que Davi fugiu exatamente para onde ele tinha passado muitos anos fugindo de um outro rei, o rei Saul. Davi fugiu para o deserto, um lugar onde Davi tinha sofrido muito e agora ele sofreria mais. Mas é exatamente para lá que Davi foge. O interessante é que, embora Davi tivesse sofrido muito no deserto, foi também no deserto que Deus ensinou a Davi as coisas mais profundas que Davi aprendeu. Foi no deserto que Deus forjou de maneira tão abrangente e poderosa o caráter de Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 33, diz o seguinte, que naquela noite todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Mas o sofrimento de Davi estava longe de chegar ao fim. É muito comum pensar no sofrimento como algo absolutamente ruim, que sempre revela o pior de nós. Todavia, o sofrimento pode tornar-nos pessoas melhores em vez de piores. É exatamente isso. O sofrimento pode tornar-nos pessoas melhores em vez de piores. Quase sempre o sofrimento nos torna
piores. No entanto, no caso de Davi, o sofrimento fez dele uma pessoa melhor. E eu quero que você entenda por quê e como isso aconteceu. A minha hipótese é a seguinte, é que ser rei foi algo que afetou o caráter de Davi. Quando Davi se tornou rei, Davi perdeu contato com a sua humildade, Davi perdeu contato com a sua vida de oração e Davi perdeu a sua capacidade de exercer compaixão. Davi se tornou um rei poderoso e com isso ele perdeu sua humildade, perdeu a sua vida de oração e Davi perdeu a sua capacidade de ser compassivo. Essa é a minha hipótese. No entanto, o sofrimento ajudou Davi a entrar em contato com a sua humildade. O sofrimento ajudou Davi a reencontrar-se com Deus na oração. E o sofrimento ajudou Davi a ser novamente um homem cheio de compaixão. Então eu quero, em primeiro lugar, dizer o seguinte, que no sofrimento, Davi recuperou a humildade. No sofrimento, Davi recuperou a humildade. Davi recuperou a humildade quando ouviu o sermão de Simei. Davi ouviu um sermão muito amargo, o sermão de Simei. O contexto do sermão foi o seguinte: quando Davi estava deixando Jerusalém às pressas para se salvar da rebelião de Absalão, Simei, um homem, um súdito do seu reino, postou-se à beira do caminho. E na medida que Davi ia caminhando com os seus soldados, batendo em retirada, Simei ia andando à beira do caminho, falando as piores coisas sobre Davi. E além de falar as piores coisas de Davi, Simei atirava pedras em Davi. E Simei proferia insultos contra Davi. Isso está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5. Está dito o seguinte: chegando o rei Davi a Bairim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros de Davi, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribua a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Você está arruinado, porque você é um assassino. Foi isso que Simei disse para Davi naquela noite. Quando um dos guardas de Davi, na verdade um general, um dos seus guerreiros de elite, o seu general, Abissai, ouviu isso, ele disse a Davi: deixe-me cortar a cabeça dele, porque eu não admito que falem assim do meu rei. Eu vou cortar a cabeça dele, Davi, dê-me a ordem. Mas Davi respondeu da seguinte maneira, capítulo 16, versículo 10. Que é que vocês têm com isso, filho de Zeruia? O que você está falando, Abissai? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então o rei a Abissai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais esse benjamita. Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte
no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. Davi recebeu aquelas palavras de maldição como se fossem palavras de Deus para ele. O raciocínio de Davi é o seguinte: se Deus mandou Simei amaldiçoar, o que eu posso fazer contra ele? No entanto, se Deus não mandou Simei amaldiçoar, eu não preciso fazer nada contra ele. Recebidas assim, como palavras do próprio Deus, as ofensas de Simei trouxeram Davi de volta a si. Ele poderia ter assumido a posição defensiva e vingativa nesse momento contra Simei, e ninguém o condenaria por isso, mas ele não o fez. Aquelas ofensas ajudaram Davi a entrar em contato com a sua real identidade. Davi naquele momento percebeu o que ninguém mais percebeu. Aquelas ofensas lembraram Davi acerca de sua identidade. Aquelas ofensas foram uma lembrança para Davi. Aquelas lembranças lembraram Davi quem ele era. Aquelas lembranças lembraram a Davi que antes de tudo ele não era um rei. A sua identidade primeira, Davi, não é a identidade de rei. Não. Você, Davi, é um homem precário, com recursos insuficientes para ser uma pessoa boa e ser fiel a Deus. É isso que você é, Davi. As ofensas de Simei lembraram a Davi que ele só poderia ser uma pessoa boa e só poderia ser fiel a Deus se ele confiasse no amor e na misericórdia de Deus. Davi só poderia ser um homem fiel e aprovado por Deus se ele confiasse na suficiência da graça de Deus. As ofensas de Simei colocaram Davi em contato com o seu próprio coração. E então ele pôde humildemente reconhecer que havia merecido, ou que havia se tornado merecedor de tudo o que estava ouvindo naquela noite. Deixem Simei falar. Deus está falando comigo por meio dele. Então, em primeiro lugar, o sofrimento ajudou Davi a recuperar a sua humildade. Mas em segundo lugar, no sofrimento, Davi recuperou a vida de oração. Davi recuperou a vida de oração. O sermão de Simei ajudou Davi a recuperar a sua humildade. Agora Davi vai recuperar a sua vida de oração por meio da traição de Aitofel. Aitofel não era um mau sujeito. Ele era um homem muito sábio, na verdade. Ele era um conselheiro de Davi e, como tal, um homem da sua mais alta confiança. Aitofel, poderíamos dizer, era um companheiro, uma vez que era com ele que Davi dividia os seus maiores dilemas, as suas maiores crises. Quando Davi estava vivendo uma situação difícil, é justamente Aitofel que ele procurava. Davi certamente se sentia privilegiado e honrado por poder contar com a sabedoria e os conselhos de Aitofel. Muitas foram as vezes que Davi foi a Aitofel cheio de dúvidas e incertezas e recebeu uma palavra ou uma opinião encharcada com sabedoria. Davi sempre saía aliviado depois das suas conversas com Aitofel. A Bíblia chega a dizer o seguinte: naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Segundo o livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Vejam então a importância que Aitofel tem na vida de Davi. Mas algo terrível acontece. Depois de muitos anos de amizade,
muitas conversas cheias de sabedoria. Na noite em que Davi mais precisou de Aitofel, na noite em que Davi é traído pelo seu próprio filho e tem que fugir para o deserto, nessa noite, Aitofel traiu Davi. A notícia da traição passa quase que despercebida por nós quando lemos a história. É apenas uma frase no segundo livro de Samuel, capítulo 30, versículo 31. Apenas uma frase. Informaram a Davi que Aitofel estava entre os conspiradores. Informaram a Davi que Aitofel estava entre os conspiradores que apoiavam Absalão. Mas a notícia não passou despercebida por Davi. Aliás, nenhuma notícia poderia ser mais desastrosa naquela noite. Nenhuma notícia poderia ser mais aterradora naquela noite. Porque Davi sabia muito bem que Aitofel, na corte de Absalão, valeria para ele muito mais do que 1000 soldados, por causa da sua sabedoria. Penso eu que depois de anos ouvindo a sabedoria de Aitofel, podendo contar com as palavras sábias de Aitofel, para Davi se tornara mais fácil pedir um conselho a Aitofel do que a orar a Deus. Ouvir o conselho de Aitofel havia se tornado algo mais fácil, mais imediato do que ouvir a Deus, do que orar a Deus. E as palavras de Aitofel pareciam ser tão boas quanto as palavras de Deus. Mas naquela noite, em profundo sofrimento, Davi se reencontrou com a sua vida de oração. A Bíblia diz no segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 31, que Davi orou. Davi orou e disse o seguinte: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. E não foi só essa a oração de Davi. O Salmo 55, que nós lemos na nossa Bíblia, é parte da oração que Davi fez naquela noite. Salmo 55, versículos de 12 a 14, nos dizem o seguinte: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, logo você. Mas Davi continua orando. O Salmo 55, versículo 20 e 21 nos diz o seguinte, e aqui Davi está se referindo também a Aitofel: aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. O Salmo 3 também é parte da oração que Davi fez naquela noite. Por tudo isso, meus irmãos, eu estou dizendo que no sofrimento, Davi recuperou a vida de oração. O sofrimento colocou Davi de joelhos diante de Deus. No sofrimento, Davi se reencontrou com a vida de oração. No sofrimento, Davi conseguiu perceber Deus como um Deus pessoal. No sofrimento, Davi se entregou a Deus em oração. Davi conseguiu transformar toda a sua angústia, o seu medo, em oração a Deus. É claro, meus irmãos e minhas irmãs, que nem sempre o sofrimento funciona assim. Para muitas pessoas,
o sofrimento é justamente a ocasião para abandonar Deus e buscar ajuda em outras fontes. Mas a história de Davi nos ensina que o sofrimento é sempre doloroso, mas não precisa ser estéril. O sofrimento é sempre doloroso, mas não precisa ser estéril. O sofrimento pode te levar à oração, e a oração pode te levar ao fruto do sofrimento. Mais especificamente, a oração pode te levar à vida que nasce do sofrimento. No sofrimento, Davi recuperou a sua humildade. No sofrimento, Davi recuperou a sua vida de oração. E em terceiro e último lugar, no sofrimento, Davi recuperou a compaixão. No sofrimento, Davi recuperou a compaixão. Davi recuperou a compaixão quando seu coração entrou em contato com Absalão, que há muito tempo, mais precisamente há 11 anos, havia se tornado um estranho para Davi. Há alguns dias, a rebelião de Absalão estava em marcha e Davi se preparava para retomar o seu reino. Quando ele estava prestes a sair para a batalha, para então retomar o reino, os seus generais e os seus principais comandantes lhe aconselharam: Davi, você não deve ir nessa batalha. E Davi ouviu o conselho deles, mas Davi disse o seguinte aos seus generais. Davi disse: eu só quero que vocês façam uma coisa. Por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Eu quero que você, Joabe, você, Abissai, e você, Itai, eu quero que vocês tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos seus comandantes. Isso está registrado em 2º livro de Samuel, capítulo 18, versículo 5. Quando você está lendo essa história e chega a esse ponto, é absolutamente normal você se perguntar: é o mesmo Davi? É o mesmo Davi? O mesmo Davi que fora lançado do trono para o deserto, o mesmo Davi que suportou os insultos de Simei, o mesmo Davi que suportou a traição de Aitofel, o mesmo Davi que fora traído por Absalão, o mesmo Davi que estava ressentido com Absalão e que não conseguia perdoar Absalão, está agora pedindo aos seus soldados para tratarem bem o Absalão, que era justamente o causador de toda a desgraça pela qual ele estava passando. É isso mesmo? É o mesmo Davi? Sim, é o mesmo Davi. É o mesmo Davi. O sofrimento poderia ter marmorizado o coração de Davi, petrificado o coração de Davi, mas não foi isso que aconteceu. Davi poderia ter se tornado mais enrijecido, mais magoado, mais ressentido com Absalão, mas não foi isso que aconteceu. Davi permitiu que o sofrimento dissolvesse a mágoa e o ressentimento em seu coração. E é assim conosco, meus irmãos, minhas irmãs. O sofrimento pode funcionar como uma fornalha, porque ao longo da vida, por causa das traições, por causa das decepções, por causa das frustrações, por causa das privações, por causa das coisas ruins que vão nos acontecendo, por causa dos nossos fracassos, nós vamos nos tornando enrijecidos, nós vamos nos tornando inflexíveis, nós vamos nos tornando duros, e aí vem o sofrimento, e o sofrimento funciona como uma fornalha, assim como o ferro maciço e inflexível, quando colocado numa fornalha ardente, ele se torna novamente maleável.
o sofrimento funciona assim conosco. O sofrimento é como uma fornalha. O sofrimento é capaz de nos tornar maleáveis, flexíveis. O sofrimento é capaz de nos tornar modeláveis por Deus. Foi isso que o sofrimento fez com Davi. Todavia, Joabe, o comandante, o general de Davi, não estava nem aí para o coração compadecido de Davi. Numa tentativa de fuga, Absalão ficou preso pelo pescoço nos galhos de uma árvore. Assim que Joabe o encontrou, não perdeu tempo. Joabe assassinou Absalão sem dó nem piedade. O reencontro com a humildade e com a oração recolocou Davi em contato com a ação de Deus. E a ação de Deus fez renascer no coração de Davi o amor por Absalão. Amar Absalão naquele dia foi uma das coisas mais magníficas que Davi já havia feito. Então, quando ele ouviu a notícia da morte de Absalão, Davi se derramou nesse comovente lamento. Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter eu morrido em seu lugar. Meu filho, Absalão, meu filho. O sofrimento ajudou Davi a recuperar a humildade, a recuperar a vida de oração e a recuperar a compaixão. Muitos anos depois, Jesus, o filho de Davi, Jesus que é conhecido como filho de Davi, porque nasce da linhagem de Davi, muitos anos depois, Jesus fez um lamento mais profundo, mais comovente e mais abrangente que o lamento de Davi por Absalão. Quando estava na cruz, Jesus também fez uma oração de lamento. E nessa oração de lamento, Jesus usou as palavras de Davi no Salmo 22. Jesus orou assim: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Assim como o sofrimento de Davi o recolocou em contato com a vida de Deus por meio da humildade, da oração e da compaixão, o sofrimento de Jesus, que foi muito mais profundo e muito mais abrangente, nos coloca em contato com a vida de Deus. E aí você pode perguntar, por quê? Como isso acontece? Como isso é possível? Isso é possível porque, além de dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Lá na cruz, Jesus também disse, aleluia, aleluia. Lá na cruz, Jesus disse, está consumado. Eu completei a obra que me deste para fazer, meu Pai, está consumado. Agora, por causa dessas palavras de Jesus na cruz, mas não só por causa das palavras, por causa de tudo aquilo que significa a morte e a ressurreição de Jesus, agora todo tipo de sofrimento, quando vivenciado na companhia de Jesus, é uma semente de ressurreição. Quando decidimos seguir Jesus, sempre podemos provar vida, até mesmo e especialmente a vida que nasce da ressurreição, a vida que nasce do sofrimento. O sofrimento sempre muda as nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes para melhor, às vezes para pior. Em grande parte depende de como nós o encaramos. O sofrimento pode ser na nossa vida uma semente de ressurreição. O sofrimento pode ser na nossa vida uma semente de restauração. Ou o sofrimento pode ser na nossa vida uma semente de amargura, de mágoa e de ressentimento. Para os seguidores de Jesus, o sofrimento é doloroso, como o é para qualquer pessoa, mas nunca é estéril.
O sofrimento é sempre doloroso, mas nunca precisa ser estéril. O sofrimento na vida de um discípulo de Jesus é semente de ressurreição. Eu desejo que esse tempo de sofrimento pelo qual você está passando, pelo qual a humanidade está passando, não sirva para te tornar uma pessoa pior, mas sirva para te fazer uma pessoa melhor. Que ele seja assim, como ele é, uma fornalha, mas não uma fornalha que incinera você, mas uma fornalha que torna você maleável, flexível e modelado pelas mãos poderosas e graciosas de Deus. Assim como o sofrimento ajudou Davi a recuperar a humildade, a vida de oração e a compaixão, eu espero que esse sofrimento pelo qual você está passando seja a ocasião para você recuperar tudo aquilo que Deus quer que você recupere, para que você seja uma pessoa melhor do que você foi até aqui. Eu quero terminar essa mensagem com uma oração escrita pelo teólogo João de Ávila. A oração é a seguinte: Deus, ajuda-me a encontrar os tesouros escondidos nos sofrimentos, dos quais o mundo só pensa em fugir. Deus, ajuda-me a encontrar os tesouros escondidos nos sofrimentos, dos quais o mundo só pensa em fugir. Que Deus nos abençoe. Amém.